A primeira técnica que a gente tem que usar é a eliminação lógica. São N técnicas, no meu livrinho, que depois eu vou falar para vocês lá, eu coloco várias outras, mas essa aqui é a principal. Eliminação lógica. Ah, parece uma coisa simples, mas não é. Aliás, é simples, mas a gente não faz. Parece que é uma coisa que a gente já faz, mas não faz. Eliminação lógica nada mais é do que fazer uma leitura um pouco mais detalhada da questão. Ou seja, você está ali naquela ansiedade, respondendo as tuas questões, acertei, beleza, vou lá, vou passar, já vou pôr no cartão de resposta, tem gente que já vai lá e já põe no cartão aquelas que tem certeza tal. Ok, sobrou um tempo, e por isso que eu falei de gerenciamento de tempo antes, para você fazer um chute um pouco mais elaborado, aí você vai voltar nas questões que você não sabe, primeiro naquelas que têm um peso maior, e vai começar a reler as questões procurando contradições. E olha, vão pela minha experiência, no mínimo você vai encontrar, claro que vai ter questão que vai fugir à regra, mas na maioria delas você vai encontrar no mínimo uma que você vai poder eliminar por contradição, por eliminação lógica. Ou talvez até duas. Então, quando você começa a ler mais pausadamente a questão, falando assim, poxa, o que eu sabia eu já fiz a minha parte, agora eu vou tentar ganhar umas questões a mais chutando. Você não vai chegar lá e simplesmente vou chutar. Ah, fiquei entre meus, eu vou chutar e vou marcar qualquer uma. Isso aí você vai diminuir a tua probabilidade. Agora, se você chegar e começar a fazer eliminação lógica, ou seja, você vai lá, para pensar, fala assim, poxa, essa questão aqui, ela está contradizendo essa. Mas ela, se você começar a ler as vírgulas, ela diz, por exemplo, a questão B, ela diz exatamente o oposto da C. Mas a questão C e a A, elas falam a mesma coisa, em outras palavras. Então, assim, pô, é impossível se ter duas respostas certas. A A e a C serem certas. Por quê? Porque elas dizem a mesma coisa. Então, você, pronto, eliminei as duas. Agora, se a contradição for em relação a uma coisa ligada ao enunciado, por exemplo, ou ao simples português em si, eu já falo um pouco melhor sobre isso, você elimina uma. Mas se você acha duas questões que dizem a mesma coisa, duas alternativas que dizem a mesma coisa, você elimina as duas. Elimina as duas sem saber. Você não precisa nem saber do que se trata, já eliminou as duas e aumentou a tua probabilidade do chute lá para cima. Agora, outra coisa que você vai ali pela lógica, questão que aí já você começa com o que é mais certo, mais científico, digamos assim. Mas beleza, achei todas as contradições, tal, eliminei e tal. E agora? Pô, dá uma olhada no português. Então você tem que ser bom em português. Eu dou uma dica sobre isso lá no curso como passar em concursos públicos, gratuito na Cultive, para quem não sabe. Seja bom em português, seja bom principalmente em concordância verbal, regência verbal. Você começa a achar umas coisas que estão erradas ou não estão tão bem ditas na alternativa. Isso é uma tendência que tem o examinador. O examinador, ele é examinador daquela disciplina, ele não é especialista em português. Então, o cara, ele tem isso é psicológico. Ele tem mais ou menos a ideia de deixar perfeitinha a questão certa. A questão que não é, que é a alternativa errada, desculpa, não é a questão alternativa. A alternativa que não é correta, ele não dá tanta bola no português. Então acontece dele cometer pequenos erros, pontuar mal a questão, não ter uma concordância nominal, verbal perfeita. Então, assim, você vai procurando nos erros de português. Se tiver erro de português, já elimina. Até porque, digamos que ela tem um erro de português, ela esteja certa. Pode acontecer dessa questão ser anulada depois. Todo mundo vai recorrer e falar assim, pô, não está expressado em português correto, não tinha como eu entender a questão. Então, assim, essa questão, se ela for a errada, e você entender que é uma questão que tem um português não muito bom, e você anula ela, você conta ela como alternativa errada, e provavelmente você vai estar certo na tua análise, que ela realmente não é a certa. Mas digamos que ela seja a certa, porque eu estou partindo para os pontos que você não conhece o conteúdo da questão. Se você tiver certeza que ela é certa, daí é outra história. Se você não faz ideia se ela é certa ou não, e ela tem um erro de português, marque ela como errada. Depois você mesmo pode recorrer lá na frente, dizendo que essa questão deveria estar errada na prova. Entenderam? Então, assim, a eliminação lógica envolve isso.